Boa noite, nossos queridos amigos que assistem o canal da Missão Evangélica de Pomerode para o estudo bíblico. E nós supomos que se você assiste o estudo, você também acompanha os cultos, as lives dos cultos, ou depois dos domingos à noite, você em algum momento assiste, também temos o nosso momento de reflexão. Enfim, o estudo bíblico de hoje, Lucas capítulo 4, verso 16 ao 30. Esse texto, ele é bem no início do ministério do Senhor Jesus. Como nós já falamos na semana passada, nós estamos agora, nesse tempo, com esses textos a partir do capítulo 4, iniciando o ministério, o tempo de atuação pública do Senhor Jesus. O que a gente logo percebe aqui é que o batismo de Jesus havia acontecido há poucos dias, ou algumas poucas semanas. Eu não ouso imaginar quantos dias ou quantas semanas, mas muito tempo não fazia não. E depois do batismo, no verso 14, que ainda era o texto da semana passada, nos é dito que Jesus foi para a Galileia. A Galileia era uma região em Israel, ao norte do país, e era rodeada com várias cidades ao redor do Mar da Galileia ou Mar de Genezaré. Na verdade, mar não era, é um lago de água doce, enfim. E agora, no texto de hoje, a partir do verso 16, é dito: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E aí então o texto continua. O capítulo 4, que começa com a história do ministério de Jesus e tal, ele tem um outro detalhe ainda que nos lembra, no verso 14 ainda, que a fama de Jesus havia se espalhado ali pela região. A Galileia foi, portanto, o primeiro campo missionário de Jesus, por assim dizer, a primeira comunidade dele foi aquela região da Galileia. Ele fica alguns dias por ali, não sabemos também quantos, e o verso aqui, o verso 14, 15 do estudo da semana passada, também não nos diz esse detalhe ali, que apenas se diz aqui o seguinte: a sua fama se espalhou pela região, somente isso. Agora, por que essa fama se espalhou, o que ele fez ou deixou de fazer, nós não sabemos. Não é difícil imaginar que o seu ensino sempre chamou atenção, porque Jesus falava com autoridade. Não é difícil pensar que ele deve ter curado alguns enfermos e feito alguns milagres, que por alguma razão o evangelista Lucas não os menciona aqui. Mas enfim, Jesus ele tomou atitudes suficientemente marcantes, impactantes, para que a sua fama atingisse a região ali, alcançasse outras pessoas das redondezas. E com essa fama, por assim dizer, ele vai para Nazaré, a cidade, o local onde ele se criou, onde Jesus fora criado com Maria, sua mãe, José, seu pai. Nazaré, Galileia, cerca de 20 a 30 quilômetros, dentro disso mais ou menos, ou seja, relativamente perto. E aí diz que então quando ele chega em Nazaré, ele logo vai para a sinagoga, ou no sábado seguinte já ele vai para a sinagoga como era costume. A gente sabe disso, que os judeus tinham o seu dia de culto no sábado, onde era o dia de descanso deles, conforme o Antigo Testamento ainda, isso era a prática deles. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram locais de culto, aliás, não bem culto como era o culto judaico, mas ali se faziam sacrifícios,
aliás, não se faziam sacrifícios, porque o sacrifício era coisa do altar dentro do templo. Então ali não acontecia o sacrifício. Ali era um lugar de oração, ali era um lugar de ler e ensinar a Bíblia. Ali os filhos dos judeus, ou filhos e filhas, eles aprendiam a ler exatamente a partir dos textos sagrados que eles faziam isso. As sinagogas, elas surgiram, não se sabe exatamente como e quando. A teoria mais aceita é que surgiu em algum momento assim, tipo 600 anos antes de Cristo. É um chute mais ou menos isso, quando os judeus estavam no exílio. Então lá no exílio, na Assíria ou Babilônia posteriormente, eles não tinham a sua prática cultural regular, não tinham o templo, enfim, e aí criaram-se as sinagogas, que eram esse local de eles fazerem as suas celebrações, orações e tal, né? Para começar uma sinagoga, eram necessários no mínimo 10 adultos do sexo masculino. Então, tendo isso, podia-se criar mais uma sinagoga. Dizem, há um comentário, por assim dizer, ou pesquisando a gente descobre isso, que dizem que talvez existiam nos dias do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, cerca de 400 sinagogas somente na capital em Jerusalém. Mas não é um número que a gente deva se fiar nele, mas para a gente ter uma noção do quanto isto era comum existirem as sinagogas mesmo dentro de Jerusalém. Eu achei importante também a gente lembrar como é que era a prática nas sinagogas, até porque é um estudo bíblico, né? E aí quando a gente vai ler essa expressão sinagoga também em outros textos e tal, é bom a gente ter isso no imaginário aí. Os encontros na sinagoga seguiam um determinado padrão, começava com uma oração e nessa oração sempre constava o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, onde está escrito que Deus é o único Deus, e dali vai adiante, você pode conferir lá, Deuteronômio 6, 4 a 9. O segundo momento da liturgia lá na sinagoga era uma oração com muitas petições, ou orações e petições, e também um tempo de bênçãos. Depois disso era lido um trecho da lei, ou daquilo que nós hoje chamamos de Pentateuco. O dirigente da sinagoga então convidava alguém ilustre ou algum visitante que estivesse passando ali, que era conhecido, então ele podia fazer essa leitura. O quarto momento da celebração na sinagoga era uma leitura de um dos livros proféticos, e foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 4, quando é dado para Jesus o profeta Isaías, ou um rolo, os livros da época eram rolos, foi dado para Jesus um rolo do profeta Isaías, e isso que Jesus leu está lá nos versos 18 e 19. E a última parte da celebração judaica lá na sinagoga era a bênção final, que terminava então aquele momento no qual eles estavam reunidos ali. Então isso a título de começo de conversa hoje, para a gente entender o que estava acontecendo naquele momento quando Jesus foi na sinagoga, possivelmente a primeira, ou está entre as primeiras aparições públicas dele na sinagoga, ele agora enquanto mestre oficialmente falando. Eu já mencionei que, então, está ali no verso 17, que ele recebe o livro, o rolo do livro da lei, aliás, de um profeta, a lei é uma outra leitura, e Jesus, ele abre naquilo que nós hoje conhecemos como Isaías 61. Só um lembrete, os livros antigos, ou a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos como nós a temos, ele era um texto corrido, um texto inteiro,
Isso foi feito mais tarde, essa divisão capítulos e versículos, para que a gente tenha mais facilidade de encontrar os textos. Mas eu pessoalmente sou da opinião que Jesus foi consciente atrás desta passagem. Não foi uma leitura como às vezes a gente vê as pessoas, elas pegam e abrem a Bíblia assim no chutômetro, né? Ele certamente não fez isso e tem uma razão muito simples, porque esses 2 versos, eles são muito característicos exatamente para o começo do ministério público de Jesus, onde a gente lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma palavra lá de Isaías que agora Jesus adota para si isso. E tinha que adotar porque era exatamente isso. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, era isso que Jesus leu. Ele termina a leitura desses 2, para nós hoje 2 versos, para eles era lá esse trecho que ele leu. Terminada a leitura, ele entrega o seu rolo, lá, ou aliás o rolo da sinagoga, para o assistente que estava dirigindo os trabalhos do dia. Então Jesus se assenta, como o próprio texto também nos diz. Ali no verso 20 nós temos isso, essa informação: devolveu ao assistente e assentou-se, né? Nessa leitura que Jesus faz, ele aborda 5 detalhes, 5 áreas, e essas 5 áreas, elas resumem, por assim dizer, todo o ministério do Senhor Jesus. E eu quero dar uma ênfase um pouco maior para essas 5 áreas, que resumem, como já dito, todo o ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos. A primeira das ações de Jesus, da sua vida, foi a evangelização, ou evangelizar os pobres, é o que ele diz aqui: para pregar boas novas aos pobres. Evangelho é boa nova, é mensagem de alegria, é o anúncio da mensagem do amor de Deus aos pobres. Bom, poderíamos pensar agora, então, pobres aqui está se referindo aos desprovidos de condição financeira, os economicamente pobres. Sim, eles estão incluídos, mas é um pouco mais do que isso. Diante de Deus, ninguém é rico, a não ser que seja rico em Deus, né? Mas diante de Deus há em nós uma pobreza. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós entendemos ser rico, ser coisa grandiosa, ser coisa imponente, isso não conta na contabilidade divina. Então, aliás, a Bíblia, em outro lugar, ela diz: bem-aventurados os pobres, embora que ela menciona pobres de espírito, é mais específico daí, mas tem a ver com isso, essa condição do ser humano reconhecer-se como um pobre diante de Deus. O ser humano reconhecer-se que, diante de Deus, ele está numa situação inferior. Não que Deus nos pise por conta disso, mas para evidenciar que eu estou ali como servo, estou ali como alguém menor, estou ali como alguém que está muito abaixo desse Deus que está diante de mim. Então, esse Jesus é enviado de Deus para pregar o Evangelho àqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, aqueles que honestamente buscam por Deus. Então, a primeira das tarefas de Jesus é anunciar a mensagem do amor de Deus para aquele que sabe que precisa disso. A segunda tarefa, ela aparece ainda no verso 18, proclamar libertação aos cativos. Ele não está se dirigindo aos habitantes temporários de uma penitenciária, não. Aqui está se falando para prisões sem grades, para prisões imaginárias, por assim dizer, situações que nos mantêm reféns dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Lembro de um texto de Romanos 7, onde o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 15, quando ele fala: eu não faço as coisas boas que eu sei que são boas,
mas eu acabo fazendo as coisas erradas e negativas, ruins, que eu reconheço serem erradas. Ou seja, há uma prisão em nós, há um condicionamento em nós que nos induz a fazer aquilo que nós mesmos percebemos não ser legal, não ser correto. Então, Jesus é aquele que vem nos dar uma nova mentalidade, ele vem proclamar libertação, ele vem nos dizer que, em nome dele, a partir dele, na relação com ele, nós podemos ter uma nova natureza e abandonar aquela condição. A terceira tarefa do ministério de Jesus era restaurar a vista aos cegos. Ainda no verso 18, isso, né? A recuperação da vista aos cegos. Naturalmente, estão aqui em questão os visivelmente ou visualmente desprovidos de visão, cegos literalmente, mas a Bíblia também menciona que há uma cegueira no coração do ser humano, uma cegueira para Deus. O ser humano natural não percebe Deus, não tem feeling para Deus, por assim dizer, não tem essa sensorialidade para Deus, a não ser que o Espírito de Deus se revele para a gente. Então, Deus quer abrir os nossos olhos. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1,18, que ele estava orando pela comunidade de Efésios, dos Efésios ou de Éfeso, para que Deus abrisse os olhos deles, os olhos do coração, ou seja, Jesus vem abrir em nós uma outra visão, um outro tipo de percepção, para que a gente conheça, perceba e acate para si as coisas de Deus. Ele também fala aqui, a quarta das tarefas de Jesus é libertar os oprimidos. Oprimidos aqui lembra da condição de Israel, que eram naquele tempo escravos do Império Romano. Roma dominava o mundo da época. A religião judaica era igualmente opressora, politicamente e religiosamente, portanto, eles estavam sendo oprimidos, os judeus. A grande opressão do ser humano, ela vai para várias áreas, pode ser política, pode ser econômica, pode ser moral, mas tem uma outra dimensão que é maior do que tudo, é a opressão espiritual. E é disso que Jesus vem libertar também. Quando o diabo, quando Satanás, o nosso grande inimigo, toma conta de pessoas e as oprime, as induz para fazer coisas que elas não querem e jamais iriam querer. Então Jesus vem também para destruir as obras do maligno. E finalmente o texto fala de proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é algo novo para nós, ou estranho até para nós, estranho, essa é a verdade. Na lei, lá no livro do Levíticos, ou de Levíticos, capítulo 25, a partir do verso 8, está descrito e explicado ali acerca do ano do jubileu. O que era isso? Vamos imaginar o seguinte, um judeu, ele contrai dívidas. E aí, por conta das suas dívidas, ele dá a sua casa ou o seu terreno, as suas terras, as terras de planta, como penhora. Ele então empenhora os seus bens em função da dívida que ele contraiu. Se mais tarde, imaginando agora que essa pessoa não conseguiu pagar a dívida, aquele credor vem e ele tem o direito, então, naturalmente, de se apropriar daquele bem que havia sido até então, estava lá empenhorado. O jubileu significa que ao cabo de 50 anos, todas essas propriedades deveriam voltar aos seus donos originais. Então ali era assim, passada a régua e as dívidas eram canceladas. Alguém disse de que isso na prática mesmo nunca aconteceu em Israel. Mas o interessante disso é o quanto Deus se preocupava com justiça social já naquele tempo. Isso sim que é justiça social e não aquela
que alguns governos ou governantes ou partidos políticos apregoam por aí em nosso país aos quatro ventos, onde de justiça não tem nada e de social tem muito pouco, porque só enriquece o bolso daqueles que dominam os partidos. Nós sabemos bem do que se trata isso, né? Enfim, a proposta de Jesus, a missão de Jesus é essa, de trazer algo completamente novo para dentro da situação ali em Israel. E aí quando Jesus termina isso, de fazer essa leitura, ele se assenta, eu já disse isso antes, aí no final do verso, aliás, no verso 21 nós lemos o seguinte: Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando o Isaías, cerca de 500, 600 anos antes, registrou aquela palavra do capítulo 61, naturalmente todo mundo sabia que era uma palavra profética. Jeremias estava olhando para frente e agora Jesus vem e ele diz: pois é, aquilo que o Jeremias, aliás, que o Isaías, aquilo que o Isaías lá atrás, há 600 anos atrás falou, aquilo está acontecendo hoje e a pessoa sou eu. Né? Pode parecer talvez para nós que Jesus estava sendo arrogante. Não, não era. Por quê? Porque nós temos antes disso o batismo de Jesus, onde foi, digamos assim, homologado, onde foi oficializado o ministério dele. E onde o próprio Deus falou ali que este é meu filho amado, em quem tenho prazer e tal. Enfim, o ministério de Jesus começa e ele assume isso, ele está consciente de que agora a questão é com ele, porque exatamente para isso ele foi enviado. O verso 22 nos conta um detalhe interessante. Todos falavam bem dele. Temos que lembrar que ele havia passado alguns dias atrás pela Galileia, como já falamos há pouco aqui. A fama dele se espalhou pela região. Verso 14, falamos sobre isso, tá? Agora, Jesus estava ali, ele fez a leitura lá na sinagoga, o clima estava bem legal, por assim dizer. Diz ali no verso 20 ainda que todos estavam com o olhar fixo nele, ou seja, havia uma expectativa, eles já sabiam muitas coisas dele, dos milagres e tal, enfim, Jesus estava com o ibope lá em cima, por assim dizer, né? E aí diz ainda no 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Até ali, ótimo. Mas, aí tem um mas, né? Essa coisinha do mas aí. Ao mesmo tempo que a admiração estava ali, começou uma pontinha de cinismo, talvez, alguma coisa tipo assim, peraí, mas alguma coisa não está fechando, de não aceitação, de questionamento, alguma coisa estranha começou ali, e o final do verso 22 nos deixa transparecer isso, quando então aquelas pessoas admiradas de um lado, mas ao mesmo tempo perguntavam, não é este o filho de José? É como que se as pessoas estivessem dizendo, peraí, mas nós conhecemos esse cara, quem ele pensa que é? A gente viu ele até poucos dias atrás ainda, os intérpretes bíblicos, por assim dizer, todos, eles vão na direção de que Jesus deve ter sido carpinteiro junto com seu pai José. Então, sendo que o ministério dele começou há poucas semanas, então é de imaginar que alguns meses antes, ainda Jesus andava lá por Nazaré, dando suas marteladas lá enquanto carpinteiro. E agora ele vem e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, Deus me enviou para isso e para aquilo. Então as pessoas estão admiradas, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo, peraí, nós conhecemos esse homem, ele é o filho de José, quem ele pensa que é agora para dizer essas coisas? Então da admiração a coisa vai para uma espécie de frustração, quando o questionamento aparece ali, e aí alguém joga areia no ventilador, por assim dizer,
e logo depois, nós vamos já tratar disso, vem o ódio. Então é uma situação muito estranha ali, né? Que aqueles conterrâneos e contemporâneos também de Jesus estão olhando para ele, sabendo que ele é filho de Maria e José, conhecendo os seus irmãos, viram ele ali pela pequena Nazaré, correndo para lá e para cá, trabalhando com seu pai, e agora está ali. Aí Jesus diz no 23, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus logo percebeu o seguinte, que a expectativa maior dos seus conterrâneos nazarenos era de que também ali em Nazaré, Jesus fizesse uma série de shows pirotécnicos, não, nada a ver com fogo, né? Mas de algum tipo de sinal que chamasse a atenção. Essa era a intenção deles, né? Quando Jesus diz para eles, né? Está bem claro no verso 23, quando Jesus percebe a expectativa da multidão, das pessoas que dizem, faze aqui em tua terra, faze aqui na tua pátria, na tua pequena Nazaré, na tua cidade, o que ouvimos que fizeste lá em Cafarnaum. Repita a dose que tens feito em outros lugares, tanto quanto dizer assim, daí nós vamos acreditar em ti. Nós sabemos que a fé não é movida por milagres, ela não se desperta por milagres. Romanos 10, o apóstolo Paulo diz que a fé vem do anúncio do amor de Deus, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo e não por mero agir milagreiro de algum milagroso que possa aparecer por aí. Então Jesus continua dizendo a partir do verso 24, digo-lhes a verdade, e isso agora pegou fundo neles. Nenhum profeta é aceito em sua terra. E agora Jesus usa duas questões lá do Antigo Testamento para explicar que essa sua ação salvadora ali entre eles, ela tinha duas características principais e isso estava em evidência agora. E a primeira dessas características é de que Jesus não era um Salvador ou o Salvador restrito aos judeus. E isso é exatamente explicado pelos dois exemplos que Jesus usa, o Elias e o Eliseu. São dois profetas do Antigo Testamento. Do Elias fala-se em 1 Reis 17, a partir do verso 8, na sua experiência lá com a viúva de Sarepta, e de Eliseu fala-se em 2 Reis capítulo 5 com um comandante militar sírio, um pagão, portanto. A viúva de Sarepta também era uma pagã, uma mulher não judia. Então, o que Jesus está dizendo, que o agir gracioso de Deus, ele foi já lá no Antigo Testamento para além das fronteiras judaicas, ou seja, Jesus, não veio apenas para pregar o evangelho aos judeus. A ação de Jesus não é exclusividade étnica. A ação salvadora, evangelizadora do amor de Deus, por meio de Jesus para com as pessoas, ela atinge também os de fora. Porque os de dentro, os da casa, os de Nazaré, eles fizeram pouco caso, eles ironizaram, eles foram cínicos, eles esperavam apenas sinais milagrosos. Então Jesus está dizendo, já que vocês querem de mim alguma coisa que não é o eixo central da questão do evangelismo, assim como já aconteceu no Antigo Testamento, também estará acontecendo comigo quando eu vou me voltar para outras situações, porque aqui na minha própria cidade, na minha própria terra, entre a minha própria gente, não estou sendo tão bem recebido assim. Este era o X da questão. E isso tem que nos despertar uma certa preocupação, eu diria. Por quê? Especialmente para nós que somos igrejeiros, desde muito pequeninhos. Nós que fomos criados e batizados dentro da igreja, nós temos muitas vezes a ilusão de pensar que Deus deve alguma coisa para a gente. Só porque a gente foi criado, batizado e sempre esteve lá, e a nossa família sempre teve, o nosso avô já teve, o bisavô já teve.
Então a gente acaba tendo aquela ilusão, aquela ideia de que parece que Deus está em dívida para com a gente, né? E aí a gente vai ouvir tantos textos bíblicos onde eles apontam que muitas e muitas vezes, quando aqueles que deveriam ser os primeiros a agarrar o Evangelho com unhas e dentes, eles se acham numa condição de superioridade, de que merecem a priori qualquer ação bondosa de Deus para eles, e aí eles vão ouvir, por exemplo, palavras de Jesus dizendo que publicanos, ou seja, cobradores de impostos e meretrizes, Jesus chega a usar essa expressão, eles vão chegar antes no céu do que vocês. Jesus disse isso uma vez para judeus, judeus que guardavam a lei. Então nós que somos evangélicos desde sempre, tal, temos que prestar atenção nisso, não pensar que a nossa condição de evangélico ou de luterano ou disso ou daquilo, ou sermos, vou usar uma expressão um pouco direta agora, rato de igreja desde sempre, de a gente pensar que então a gente tem direito adquirido. Não é assim. Nós precisamos desse encontro vivo com o Deus vivo por meio de Jesus. Esse é o jeito, esse é o caminho, não tem outro. E aí é interessante, né? Jesus ali, os dois exemplos que ele usa de Eliseu e de Elias e Eliseu, usa-se uma viúva. As viúvas eram pessoas desprezadas na época, em alguma medida, e usa-se um leproso, né, como exemplo também. E leprosos eram profundamente desprezados, ou seja, Deus se volta para uma viúva e para um leproso. E Jesus usa esse exemplo para dizer, então, que ninguém se julgue como alguém que é merecedor de antemão. Se Deus se volta para viúvas, que não eram lá tão bem vistas, para leprosos, que eram muito mal vistos, então significa que, de fato, os braços de Deus são muito amplos, muito abertos, muito grandes para aceitar qualquer pessoa. E versos 28 a 30, ainda indo para os finalmente agora, né, nós queremos dar uma olhadinha nisso bem ligeirão aí, tá ok? Então ali diz que todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. É claro, né? Jesus pegou pesado com eles, Jesus, por assim dizer, puxou o tapete deles, Jesus percebeu a intenção do coração e da mente deles, que eles queriam de Jesus apenas alguns sinais milagrosos. E aí quando eles percebem que Jesus pegou firme com eles, diz aí o verso 29, que eles quiseram inclusive matar Jesus. Então, lembrando lá, versos 14, verso 22, eu acho que né? Aliás, 22, que estavam admirados, toda aquela admiração, aquela empolgação com Jesus virou em ódio em questão de alguns minutos, né? Mas por quê? Porque não entenderam a proposta de Jesus. Uma questão para a gente remoer um pouquinho, e com isso nós terminamos. O nosso crer em Deus, a nossa relação com Deus, a nossa fé em Deus, ela existe com base no quê? Nós esperamos que Ele apenas satisfaça as nossas expectativas? Deus é o nosso garoto de recados que está ali para fazer aquilo que a gente acha que Ele tem que fazer por nós? Como é que é isso? Eu desejo que Deus te abençoe e que você não pense que Deus é um garoto de recados que está ali a nosso dispor, a nosso serviço. Deus é Deus e nós temos uma única chance de termos acesso a Ele, que é por meio de Jesus. Uma boa noite para você, um abençoado final de semana, que Deus te abençoe.